A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição A Volta do Grande Rei. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu feedback com seus comentários, seu like ou então seu dislike. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Agradeço a Deus pela vida daquelas pessoas que estão nos ajudando, investindo para a manutenção deste canal através aí do Super Thanks, clicando no ícone com o coração que tem uma cifra. Você é que escolhe o valor do seu investimento e eu louvo a Deus pela vida daqueles que já estão nos ajudando, pela vida também daqueles que vão estar investindo para a manutenção deste canal. Juntos e unidos nós cumpriremos a principal missão da Igreja Cristã de evangelizar o mundo por meio de reflexões bíblicas cristocêntricas com base no contexto geral das Escrituras. Hoje nós estaremos refletindo sobre essa temática de grande importância sobre a volta do grande rei. E o texto áureo da lição de hoje está em Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como verdade aplicada, o pastor William Barcos ele afirma que não há um ser ou um poder que possa impedir a manifestação em glória de Jesus Cristo e sua plena vitória para restabelecer o seu reinado. Em cumprimento aí a promessa de Deus a Davi, que um de seus herdeiros reinará perpetuamente sobre o trono de Davi. O texto de referência é Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 14, como também o versículo 16. Esse texto ele descreve Jesus Cristo se manifestando em glória para dar livramento à nação de Israel e estabelecer o seu trono na terra ao inaugurar o seu reino milenial. Na quarta reflexão bíblica deste segundo trimestre de 2022, já foi tratado sobre o arrebatamento da igreja, evento que ocorrerá aí correspondendo à primeira fase da segunda vinda de Jesus. Na reflexão bíblica de hoje, nós vamos analisar a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Essas duas fases, com suas peculiaridades distintas, elas precisam ser bem entendidas para se evitar confusão teológica de quando será o arrebatamento da igreja, se antes da grande tribulação, se no meio ou ao final dela. Tendo em vista aí que, como as Escrituras tratam da volta de Jesus em duas fases distintas, pode haver uma confusão teológica na interpretação dos textos que se referem a essas duas fases distintas da segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja e a sua manifestação em glória. Rememorando aqui a primeira fase da segunda vinda de Jesus, cujo termo grego utilizado é parousia, dando a ideia aí da vinda, da visita de um rei, Jesus ele virá apenas nos ares de forma repentina e secreta para arrebatar a igreja. Somente as pessoas na condição de salvas, estejam elas mortas ou vivas, serão retiradas da terra em frações de segundos de maneira silenciosa, desencadeando aí em seguida o início da grande tribulação com a manifestação do anticristo. Como demonstrado na quinta reflexão bíblica deste trimestre, tendo em vista a pressão política e religiosa sobre a nação de Israel para a nação se curvar e adorar o anticristo no final da grande tribulação, isso vai culminar com a batalha do Armagedon, momento em que Jesus virá em glória, acompanhado da igreja e dos seus anjos, e esse é o assunto da reflexão bíblica de hoje. Será a segunda fase da segunda vinda de Jesus, que causará um impacto para a nação de Israel, como também para toda a humanidade, para o mundo aí no seu todo. Quanto à segunda fase da segunda vinda de Jesus, o termo grego utilizado é epifaneia, que significa aparição, resplendor ou manifestação. Diferente do que ocorre em Mateus capítulo 24, versículo 27, que fala de uma parousia, de uma visita de forma súbita, de uma visita rápida, Mateus capítulo 24, versículo 30, mostra outra realidade ao dizer: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como prova de que essa será a segunda fase da segunda vinda de Jesus, nessa segunda fase ele virá com a igreja que foi glorificada no arrebatamento na primeira fase da sua segunda vinda. Mesmo porque, para a igreja vir o acompanhando na segunda fase da sua segunda vinda, ela precisa ter ido antes para encontrá-lo, para estar com ele, como Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Além da profecia de Enoque em Judas, versículo 14, falando sobre esse evento,
Apocalipse capítulo 19, versículo 14 diz: E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ou seja, não apenas Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, virá pessoalmente, visivelmente e fisicamente, mas também virá junto com ele a igreja glorificada que esteve na boda do Cordeiro no céu, enquanto na terra a grande tribulação se desenvolvia. As diferentes hierarquias dos anjos também virão, serão vistas e reconhecidas pela população mundial. O ponto alto da aparição de Jesus nessa segunda fase da sua segunda vinda será o momento em que Jesus ele vai pisar no Monte das Oliveiras, no mesmo monte que Jesus ele proferiu o Sermão do Monte nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, no mesmo monte que Jesus foi preso no Getsêmani, que Jesus também ascendeu aos céus com a promessa de que voltaria de forma visível. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras com os pés com um latão reluzente, o monte ele vai se fender ao meio, formando um grande vale no qual ocorrerá a Batalha do Armagedon. Águas vivas correrão para o Mar Morto para sarar suas águas, que passarão a produzir toda espécie aí de seres marinhos. Será o ápice da história da humanidade, pois desde a queda de Adão e Eva no Éden até esse seu retorno glorioso, com exceção de raras aparições a pessoas distintas, o ser humano não teve uma visão tão privilegiada de Deus como terá nessa segunda fase da sua segunda vinda. Quanto aos propósitos da vinda de Jesus nessa segunda fase, ao final da grande tribulação, num momento extremamente crítico para a nação de Israel, na qual a nação ela vai estar cercada pelos exércitos aliados ao anticristo, o próprio anticristo estará sentado no templo em Jerusalém, exigindo adoração para si. O primeiro propósito é Jesus vencer o anticristo, vencer também o falso profeta, que envolvendo aí os dois, o anticristo e o falso profeta, são as duas bestas de Apocalipse capítulo 13, representantes diretos de Satanás na terra, bem como estará vencendo também as nações confederadas com os seus exércitos aliados. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e 21 diz: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Em decorrência do não aproveitamento da oportunidade de arrependimento dada por Deus ao anticristo e ao falso profeta, ao derramar da quinta taça da ira de Deus, o anticristo e o falso profeta, eles serão jogados vivos dentro do lago de fogo, sendo levados aí a sofrer o dano da segunda morte, sem mesmo experimentar a morte física. A soberba de Satanás, das pessoas ímpias a seu serviço, será atingida e também será subjugada, pois até mesmo Satanás ele será preso e aprisionado por um período aí de 1000 anos, quando vai se desenvolver o reino milenial. Ao vencer o anticristo, Jesus estará vencendo o próprio Satanás, a quem o anticristo será a sua maior expressão na terra no período da grande tribulação. Além disso, Jesus ele estará fazendo justiça aos seus servos e suas servas que injustamente sofrem ao longo da vida por ações malignas que tentam minar a fé em Cristo e destruir a alma humana. Mesmo que cumprindo de forma simultânea com o primeiro propósito, o segundo propósito, a manifestação de Jesus em glória, é ele revelar-se a Israel, que por estarem esperando que o Messias viesse para governar politicamente sobre a nação de Israel e libertá-la do domínio do Império Romano, os judeus eles rejeitaram Jesus na forma como ele se manifestou, como ele veio ao mundo na sua primeira vinda, exigindo aí a sua crucificação, mesmo que para isso o sangue de Jesus, o sangue inocente de Jesus, fosse derramado sobre eles e sobre os seus descendentes. Essa atitude insana dos judeus, que levou ao endurecimento do coração deles aos propósitos de Deus para a nação, levou a nação a pagar alto preço ao longo da história e levará a nação de Israel a adentrar na grande tribulação, um período no qual Deus ele vai tratar com a nação de Israel, em especial com a cidade de Jerusalém, que foi o palco do seu julgamento e de sua crucificação, como está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Mateus capítulo 23, versículos 37 e 39,
mostra bem o pesar de Jesus pelo que a cidade de Jerusalém vai ser submetida por ignorar os avisos e as oportunidades dadas por Deus. Lá Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Infelizmente, na atualidade, muitas pessoas continuam com a mesma atitude de Jerusalém, pois matam emocionalmente e espiritualmente os profetas de Deus e apedrejam com calúnia e difamações os enviados de Deus. Caso não mudem de atitude, infelizmente vão adentrar na grande tribulação e experimentar a fúria de Satanás nas pessoas do anticristo e do falso profeta. Com Israel cercado e destinado a ser dizimado pelo exército aliado ao anticristo, ocorrerá a conversão da nação de Israel a Cristo, conforme profetizado por Zacarias, que disse: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Hadad e Rimon, no vale de Megido. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Falando sobre esse momento extremamente importante para Israel, o apóstolo Paulo ponderou dizendo: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A nação de Israel ela voltará a ter um papel de destaque mundial e as nações serão julgadas levando em consideração o posicionamento de apoio ou não a Israel para terem ou não acesso ao reino milenial, num cumprimento literal do que o salmista Davi, no momento em que ele foi aclamado rei de Israel, mas que de fato Davi estava profetizando a consolidação do seu trono na pessoa do Messias, da pedra rejeitada pelos edificadores. No Salmo de número 118, versos 22 a 24, Davi profetizou dizendo: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A obediência aos propósitos de Deus para a vida humana é fundamental para que o ser humano alcance a plenitude da bênção de Deus na sua vida. Israel é o melhor exemplo, pois no momento em que estará prestes a ser vítima de um morticínio completo de toda a nação, Israel vai clamar ao Senhor, vai se converter a Cristo e será salvo. Concluída a batalha do Armagedon, com a destruição dos inimigos de Israel e o total livramento à nação, Jesus ele vai inaugurar o seu reino milenial. E as características do reino milenial, a principal será de pleno conhecimento de Deus, de perfeita paz e de justiça para o mundo que vive mergulhado no caos e na ignorância quanto aos propósitos de Deus para a vida humana. O próprio Cristo ressurreto, ele comandará um governo teocrático na terra de forma visível, cujas leis vão emanar do próprio Deus, e o governo ele terá sua sede mundial na cidade de Jerusalém. Cumprindo-se aí literalmente as escrituras que dizem: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. No reino milenial de Cristo, a longevidade humana será restabelecida e quem morrer aos 100 anos de idade vai morrer na sua juventude e de maneira precoce, por ter sido aí amaldiçoado ao descumprir as leis divinas no reino milenial. Numa prova de quão terrível é a natureza humana tendente ao pecado, que mesmo Satanás estando preso, os demônios sem permissão para agirem no período do milênio, haverão pessoas que se manifestarão como desobedientes aos propósitos de Deus para a vida humana.
O pastor William Barros, ele ressalta em seus comentários que enquanto esse dia não chega, o reino de Jesus segue sendo propagado e implantado na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados e se permitem ser transformados pelo poder do Evangelho. Quanto à grande batalha do Armagedon, ela será a mais sangrenta de todas as batalhas da história da humanidade, e há quem diga que ela será o desfecho final da Terceira Grande Guerra Mundial. A concreta sentença de vitória de Jesus sobre Satanás e seus aliados na batalha do Armagedon só é possível ser descrita de forma antecipada, pois, por ser onipotente, Jesus ele conhece perfeitamente todas as coisas de maneira perfeita e antecipada, e por ser onipotente, inexiste poderes nos universos humanos, terrenos e espirituais capazes de vencê-lo, capazes de subjugar Jesus. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir, as pedras das fundas se tornam-lhe em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do bramir da lança. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O local da batalha que se desencadeará ao final da grande tribulação será em Armagedon, que no hebraico significa Monte Megido, localizada em frente à planície de Esdrelon, palco de grandes combates envolvendo a nação de Israel, dentre eles o combate que Israel obteve vitória contra os cananitas nos dias de Débora e Baraque, a batalha de Gideão, que ele venceu os midianitas, a batalha que o rei Josias foi ferido pelos flecheiros de Faraó Neco, quando Faraó subiu para a batalha de Carquemes. Outro grande combate envolvendo a nação de Israel, que ocorreu também nessa localidade, foi a Batalha do Megido, um desdobramento das batalhas de Saron e de Nablus, que representou a vitória culminante da conquista da Palestina pelo general britânico Edmund Harbland, durante a Primeira Guerra Mundial, entre os dias 19 e 25 do mês de setembro do ano de 1918. O antigo local do Vale do Megido tem sido identificado como sendo a atual cidade de Tel El-Mutezelim, no lado norte do Monte Carmelo, dominando aí o desfiladeiro mais importante da planície costeira do Vale de Esdrelon, com a elevação de um terreno de 21 metros de altura e uma área em torno de 40 mil metros quadrados no alto, distante 24 quilômetros da cidade de Nazaré. A Batalha do Armagedon será um enfrentamento bélico das forças do exército, liderado pelo Anticristo, contra o próprio Cristo. Pode parecer impossível acreditar que o ser humano, ele por mais desatinado que esteja devido à sua influência maligna, possa querer guerrear contra Deus. Mas é isso que literalmente vai ocorrer. O anticristo, com seus exércitos aliados, vai esquecer temporariamente a nação de Israel e vai se voltar para guerrear contra o próprio Cristo, que estará sobre o Monte das Oliveiras. Os inimigos eles serão totalmente destruídos, formando aí um grande banquete denominado na Bíblia de ceia do grande Deus, para que os abutres, os animais selvagens, se alimentem da carne dos mortos em decorrência dessa batalha. Veja o que o texto bíblico diz. E viu um anjo que estava no céu e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem.
Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O profeta Zacarias ele esclarece como se dará as mortes dos que estiverem guerreando contra Jerusalém. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Simultaneamente, a conversão de Israel a Cristo, todos os que estiverem presentes ou vendo ao vivo nas transmissões online e que não tiverem efetivado uma aliança com o anticristo, essas pessoas também terão a oportunidade de se arrependerem e confessarem a Cristo como Senhor de suas vidas, a semelhança do que ocorreu com a cidade de Nínive nos dias do profeta Jonas, que antes da destruição as pessoas tiveram oportunidade de arrependimento e aproveitaram aquela oportunidade. Diferente do que ocorreu na sua primeira vinda, na qual Jesus veio sem formosura, na figura de um trabalhador comum e sofrido pelo trabalho pesado, desprezado pelas pessoas que o via e faziam um pouco caso dele, Jesus, na sua segunda vinda, na segunda fase da sua segunda vinda, ele virá como fiel e verdadeiro Senhor soberano do universo, cuja base do seu governo será a verdade e a justiça. Seus olhos como tocha de fogo representam a sua onisciência, o seu conhecimento pleno de todas as coisas. Os muitos diademas sobre a cabeça simbolizam a sua soberania absoluta sobre tudo e sobre todos. Seu nome indecifrável fala da sua essência acima da compreensão e do entendimento humano. Suas vestes salpicadas de sangue lembram seu sacrifício na cruz para redimir a humanidade, cujos fatos estão narrados nas páginas sagradas. O exército celeste que o seguirá na sua retaguarda e a espada que sairá da sua boca demonstra que ele mesmo, como o Senhor dos Exércitos, pessoalmente ele vai encarar a batalha e vai vencer a batalha sem a necessidade de que o seu exército celeste entre na guerra. Assim como ele venceu na cruz, sem a necessidade de pedir ajuda aos anjos para passar por aquela guerra espiritual com terríveis dores físicas, psicológicas, emocionais, em substituição à humanidade. Querendo ou não, aguardando ou não, acreditando ou não, estando preparado ou não, o grande rei está voltando. É preciso ficar claro que o fato de Jesus dar tantos detalhes quanto aí a sua iminente volta em 2 fases distintas, sobre a realidade da grande tribulação e sobre o destino eterno dos fiéis como também dos infiéis, tem como objetivo único despertar a humanidade a se converter a Cristo para se tornar parte de sua igreja, viver uma vida de santidade aguardando o arrebatamento da igreja, para que como igreja seja consolada em tempos de dificuldades, seja guardada e protegida na grande tribulação e esteja para sempre com o Senhor onde ele estiver. A primeira fase da segunda vinda de Jesus ocorrerá a qualquer instante. Se prepare, busque reavivamento espiritual, seja vigilante, se fortifique na leitura bíblica, na oração, nos cultos de adoração a Deus. Consolide a sua fé em Cristo de forma prática, sustentável e resiliente. Meu desejo é que a justiça de Deus, que será executada sobre o mundo, esteja sobre a sua vida, que a bênção dele alcance você, que você possa estar com o Senhor e venha governar com Cristo no milênio e adentre os novos céus e a nova terra que estarão plenamente restaurados. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.